Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da prevenção do abuso sexual infantil e prática da pedofilia. E para falar sobre este assunto, está conosco aqui a doutora Mariana da Silva Ferreira, ela que é médica legista e sexóloga criminal. Ao lado dela, a nossa anfitriã da semana é a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas à doutora Mariana. Doutora Raquel. Doutora Mariana, é uma imensa satisfação e honra tê-la aqui neste programa, e eu tenho certeza que hoje será um programa muito educativo para elucidar à população maneiras de se prevenir contra esse hediondo crime. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada também, e ter a oportunidade de falar para mais pessoas a respeito da prevenção ao abuso sexual infantil, que é tão importante, né, nos dias de hoje. E de antemão eu parabenizo pelo brilhante projeto. Eu que agradeço. Aliás, falando nisso, foi criado em 2014, chama-se Prodix, é um projeto social sem fins lucrativos de prevenção ao abuso sexual infantil e promoção da dignidade sexual. Esse projeto nasceu da extrema necessidade de transmitir informação para os que mais precisam e evitar assim que o abuso sexual aconteça. No site do projeto, doutora Mariana, está escrito como forma de depoimento da senhora, abre aspas, após tantos anos atendendo vítimas de abuso sexual no IML de São Paulo, com mais de 2.000 exames realizados, percebi que muitos dos casos poderiam ter sido evitados se os envolvidos tivessem informações básicas de prevenção. Senti necessidade em falar mais sobre o assunto, ir além, fecha aspas. De que forma a senhora percebeu isso anos atrás e de que forma acredita hoje que seja possível mesmo impedir essa atrocidade, porque eu vou nominar esse crime como uma atrocidade, somente com informações? Então, eu entrei diretamente, né, após a academia de polícia, eu entrei diretamente para a sexologia forense. Até então eu não conhecia a fundo a questão do abuso sexual infantil, só que aí eu comecei a ter muito contato com crianças, o que para mim foi uma surpresa, porque quando a gente pensa em estupro, a gente associa, né, de uma forma geral, que seria uma mulher adulta abordada em via pública por um desconhecido, que mas é o clássico, né? Que é o clássico, e é o que a maioria das pessoas acredita que seja a realidade do estupro, mas não. A maioria dos meus atendimentos correspondiam a crianças. E eu percebi... Criança, abaixo aí de 13, 12 anos, abaixo, na verdade existem estimativas que mostram que abaixo de 14 anos correspondem à maior incidência do estupro, né, perfazendo aí mais de 50% dos casos denunciados, e tanto pelo Disque 100 quanto pela secretaria. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu percebia que as crianças repetiam muito o discurso da história, como aconteceu, de que forma aconteceu, como foi abordada, né, como os abusos iniciaram, porque o abusador, ele tem uma prática, é um processo de abuso, ele não chega diretamente na criança e promove as penetrações, como a maioria das pessoas também acredita, que o estupro seja unicamente a penetração. Ele vai com práticas físicas menos invasivas porque ele quer manter a criança, né, com ele, para que ele continue tendo as práticas sexuais com a criança. Então são aquelas práticas menos invasivas até terminar nos casos mais graves das grandes penetrações, e aí aparecem as lesões para a gente. E doutora Mariana, é muito importante até informar a população e os telespectadores que estão nos assistindo que este pedófilo, esse criminoso, ele não tem a aparência muitas vezes de um monstro. Muitas vezes é uma pessoa muito sociável, muito alegre, comunicativa, aquele tiozão que seduz a criança de uma forma muito gentil até angariar a confiança dessa criança. E também pedofilias não sei se eu estou errada, pedofilia é justamente o crime praticado contra a criança, não adolescentes.
A gente tem a definição médica, existe uma diferença entre a definição jurídica e médica da pedofilia. A definição médica é que a pedofilia seja um transtorno de preferência sexual, que seria um transtorno psiquiátrico, né? A gente vê a pedofilia dessa forma. Só que existem os abusadores sexuais gerais, que não correspondem, em sua maioria, aos pedófilos que são portadores da doença, tanto é que a gente tem estudos que demonstram que apenas 20% desses agressores sexuais que a gente tem, já encarcerados, apenas 20% têm o diagnóstico confirmado da doença chamada pedofilia. Então, muitas vezes, aqueles que têm a doença pedofilia não praticam crime. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí, os agressores sexuais em si, eles têm vários motivos para ter práticas sexuais com criança, e um desses motivos é ser portador da pedofilia, mas não necessariamente. Tá? A gente faz uma confusãozinha chamando todos de pedófilos, mas na verdade eles são agressores sexuais. Criminosos. A única pessoa que pode dizer que ele é portador de uma doença mental, de um transtorno psiquiátrico, é após uma avaliação psiquiátrica. Coisa que não é feita de início, né? Um procedimento. Então, primeiro ele é denunciado, ele é encarcerado, depois ele é avaliado. Só que nós chamamos já diretamente esse indivíduo de pedófilo. E a gente acaba beneficiando indiretamente, porque se a gente diz que esse indivíduo é portador de uma patologia, de uma doença, que é inimputável, exatamente, ou que ele tem uma pena diferenciada, e não é a realidade. Sim, é aquele que não tem discernimento do que está fazendo. Eles têm, além de ter discernimento, eles são pessoas extremamente inteligentes. Eles são muito preparados. Primeiro eles ganham confiança da família, depois eles ganham a confiança da criança, para que a família tenha, né, a segurança de deixar a sua criança com esse indivíduo. Lembrando que tanto homens quanto mulheres abusam, mas na sua maioria, mais de 96% são agressores do sexo masculino. Então, por isso que a gente tem uma tendência a referenciar no masculino. E o que acontece? Eles ganham essa confiança para que eles possam ter acesso à criança. Não são monstros, não tem cara específica. Você não pode olhar para o indivíduo e falar, nossa, ele tem cara de abusador, ele tem cara de pedófilo, né? Eles são pessoas muito bem apessoadas, muito agradáveis, porque eles precisam ser. Eles precisam ganhar a confiança de todo mundo para não chamar atenção em relação à sua vida secreta. Porque essa parte do abuso sexual infantil eles fazem secretamente. Diferentemente de um crime que se consuma no ato, por exemplo, um estupro no meio da rua de uma mulher, esse tipo de crime contra crianças, ele tem que conquistar a criança para que a criança ceda de uma forma natural, achando que aquilo é uma brincadeira lúdica, de repente. Eles ensinam, na verdade, quando você conversa com os agressores, eles dizem que eles precisam acostumar a criança primeiro ao corpo deles. Então eles começam com pequenas carícias, um abraço apertado, senta no colo do tio, e aí depois um beijinho no rosto. E eles tentam fazer isso na frente do cuidador, da mãe e do pai. Por quê? Porque se a criança está tendo contato físico com ele e a mãe e o pai está presente, para a criança, como que ela entende que está tudo bem? Se o titio está mexendo assim comigo, mamãe e papai estão vendo, é porque é normal, porque pode. E aí eles vão evoluindo, né? Isso é sórdido. É sórdido, mas é uma prática comum. É uma prática comum. E ainda que eles não tenham essa doença chamada pedofilia, mas eles têm várias outras. Sim, eles podem ter diversos diagnósticos psiquiátricos, mas é que a gente sempre quer ter uma justificativa mental, né? Não é possível, né, para a maioria das pessoas... Não é possível que sejam tão maus. Não é possível que não seja um doente mental. Tem que ser um doente mental. Mas a psiquiatria ainda não achou esse diagnóstico. Essa abordagem, não achou esse diagnóstico. Acha que tem que empurrar para o lado do transtorno mas a gente acaba beneficiando esses indivíduos, porque eles são vistos de uma... você fazer isso. E ele faz. Mas será que ele tem noção disso? Ele já... Não, ele faz de propósito. A forma como ele faz na frente dos pais são formas iniciatórias. São táticas. Mas será que será que ele previu? Ele está fazendo ele isso premedita. de propósito? Sim, de propósito. Para a criança não se rebelar mediante um toque. Então, um abraço é normal, mas é normal. Um beijo é normal, mas disso evolui para situações realmente sexuais criminosas. Mas como que os pais sabem, por exemplo, se realmente, por exemplo, num caso em que está havendo esse tipo de carinho de forma inocente mesmo, uma pessoa que não é um pedófilo, nem vai praticar nada depois,
ou uma pessoa que tem a intenção escusa disso? Como saber? Como o pai faz para saber? O que eu costumo levar nas palestras e nos cursos é o comportamento. Eles não têm uma cara, né, um aspecto físico, mas eles têm um comportamento em comum. E uma das coisas que chama muita atenção em relação ao agressor sexual de crianças é o que? Ele tem um excesso de atenção às crianças. Ele tem uma preferência em estar com as crianças. É que nem quando tem o churrasco da família. Esse indivíduo, o foco dele não são os adultos. O foco dele são as crianças. Aquele e ele tio sempre que quer ficar jogando exatamente, bola. quer levar para dormir em casa. Agora tio nenhum vai jogar bola. Aquela insistência. Mas o que eu mais escuto no IML é assim: nossa, doutora, a gente nunca imaginou que ele pudesse fazer uma coisa dessas. Ele é amigo da gente há décadas, ele é nosso melhor amigo. Como é que ele foi mexer com a nossa criança? Tá? Então, essa é a maior surpresa mesmo dos familiares. Mas lembrando que os principais abusadores de crianças, eles estão dentro de casa ou têm fácil acesso a ela. Tá? As estatísticas demonstram que os principais abusadores de crianças são os familiares e os conhecidos da família. Por último, né, vem uma pequena porcentagem de indivíduos que estão fora, desconhecidos ou conheceu há pouco tempo. Tá? Coisa, né? É, impressionante. É um mundo impressionante esse. E a senhora se assustou, entre aspas, claro, quando começou a trabalhar com isso? Me assustei muito. Na verdade, o Prodigues nasceu depois que eu atendi uma vítima muito grave, que era uma criança de 4 anos, uma menina, e ela tinha lesões gravíssimas. E nesse momento, eu entrei em choque. Né? E me afetou. A senhora que é médica legista. Nossa, médica legista também entra em choque, né? Que existe esse mito de que médico e médica não sofre, não tem sentimento e não possa se expor. Mas a gente é gente como todo mundo. A gente sofre, a gente chora, né? Às vezes a gente tem que interromper um exame porque não está aguentando fazer. Mesmo, doutora? É, sim. Eu realmente não imaginava isso. Não. Sim. E nesse caso eu entrei em choque e foi um conflito muito grande para mim, porque mexeu muito emocionalmente comigo, fisicamente, profissionalmente, e eu quis deixar a carreira depois que eu atendi essa criança, porque eu disse para mim mesma que eu não queria mais ver esse tipo de situação, mas não me permitia, não queria mais. E aí cheguei a pegar a cartinha de exoneração lá na superintendência, e aí várias coisas aconteceram assim na sequência, que me fez parar para pensar, e aí eu descobri que eu só ia conseguir continuar trabalhando no IML se eu fizesse alguma coisa diferente. Porque quando chega no IML, já foi. A gente fala que é o ponto final. A agressão já aconteceu. Não tem mais nada que se possa ser feito, além de um bom atendimento, é claro. E aí, só que para mim já não era mais o suficiente. Aí eu resolvi trabalhar na outra extremidade, que é na prevenção, para tentar deixar que elas chegassem comigo lá no IML. Então agora eu quero interromper. Diga. Porque o primeiro bloco acabou, o tempo acabou. Tá. E no segundo bloco vamos falar bastante do Prodigues. Ótimo. Que é justamente esse ponto que a senhora parou agora, tá bom? Tá ótimo. Segurança Pública em Debate, o primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando sobre a prevenção do abuso sexual infantil e prática da pedofilia. Temos conosco aqui hoje a doutora Mariana da Silva Ferreira, médica legista, sexóloga criminal, e também doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Doutora Mariana, eu interrompi a senhora no bloco passado para que agora a gente fale realmente desse projeto importante, o que ele faz, como faz, enfim, vamos dar um panorama geral sobre aliás, primeira coisa, por que Prodigues? Prodigues surgiu pela questão de trabalhar com estupro, né? Crimes de estupro, inicialmente. Mas aí veio, como o estupro é um crime contra a dignidade sexual, o Prodigues veio para prevenção. Então é pró-dignidade sexual. Seria um trocadilho entre as duas palavras, tá? Porque eu pensei, e eu queria trabalhar com dignidade sexual, promover a dignidade sexual através da prevenção do abuso sexual, e aí o nome foi escolhido assim. A senhora, em vez de deixar a carreira, foi para o outro lado da ponta, justamente para tentar evitar essa atrocidade
chegar ao IML, etc. Como é que a senhora vê, nesses 4 anos, já que foi criado em 2014, a evolução desse intento da senhora? Está progredindo? Está indo bem? Tá, é um resultado fantástico. Na verdade, quando eu criei o Prodigues, eu criei meio que para me ajudar, né? Eu queria falar a respeito disso, porque é muito difícil trabalhar com violência. Quem trabalha com violência entende. A gente não pode chegar em casa e conversar com o marido ou com os filhos a respeito de violência. É muito difícil. Então, falar a respeito me ajudou bastante. E eu consegui atuar na sexologia forense de uma forma diferenciada, mais humanizada. E eu comecei a levar palestras gratuitas para quem solicitasse. No início eu ia de porta em porta, batia numa escola, num posto de saúde, numa igreja, e as pessoas aceitavam e eu levava o material que eu montei pensando naquelas informações que eu recebia no IML. Então, como é que eu posso fazer para evitar, né, para ensinar esse cuidador, por exemplo, essa avó que cuida de 3 crianças, como é que ela pode identificar que a sua criança possa estar sendo vítima de abuso? Né? Que tipo de comportamento ela pode apresentar? Então, eu montei um material extremamente acessível para todos os públicos e com dados oficiais. O grande diferencial do Prodigues é que a gente trabalha com dados oficiais, artigos científicos, dados das secretarias, enfim, só que de uma forma que qualquer público entenda, de uma forma bem acessível e personalizada. E aí eu fui percebendo que as pessoas foram se interessando e eu fiquei surpresa em saber que essas pessoas não têm esse tipo de informação. Porque elas têm sensacionalismo. Quando a senhora chama, desculpe interrompê-la, mas é porque quando no site está escrito informações básicas, o que seriam as informações básicas que a senhora passa que as pessoas não têm? A senhora ficou surpresa de saber que elas não tinham? O simples fato de saber que como limpar uma criança. Como higienizar a vulva de uma criança, a parte íntima, principalmente de uma menina. Por exemplo, a gente recebe muito mães que chegam assim: ai, doutora, eu fui limpar e aí o buraquinho estava maior da vagina, eu acho que ela foi estuprada. Isso é uma característica natural de uma genitália feminina. Dependendo da posição que ela é exposta, esse buraquinho vai aumentar de tamanho. Então, é natural. Não é um indício. Não é indício de estupro. Então, mas as pessoas se afligem com isso. Ou comparam com as outras meninas da família, porque a prima é menorzinho o buraco da vagina, a entrada da vagina, né? Agora, da minha está muito grande, então elas fazem, por incrível que pareça, elas fazem essa comparação. Então, eu levei esse tipo de informação que precisa limpar. Como limpar? Por exemplo, às vezes eu pego meninas com 6, 7 anos de idade que nunca foram higienizadas. Eu chego a retirar crostas de sujeira da parte íntima dessa criança. Porque a mãe não quer pôr a mão, né? Porque as mães acham que se forem limpar, tem o mito de tirar a virgindade de uma criança, dependendo da forma como se faz a higiene, e ela não deixa a criança se limpar também. Então, sabe, coisas que são básicas para mim ou para você, não são básicas para eles. E doutora Eles não têm essas informações. Doutora Mariana, primeiramente eu tenho que elogiar muito a sua iniciativa. Como delegada de polícia também, fazemos parte da mesma instituição Polícia Civil, a gente sabe que muitas vezes estamos limitados e até mesmo impedidos de poder prestar um serviço de acordo com a potencialidade como poderíamos prestar, porque muitas vezes a gente não tem condições e estrutura do próprio Estado. E você foi além. Você utiliza suas horas de lazer, suas horas de descanso, para fazer um bem à sociedade. A Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, eles têm conhecimento do seu projeto? Eles já colocaram, disponibilizaram esse projeto para acesso à população? Porque é um projeto iniciado por uma médica legista que nos orgulha, eu tenho muito orgulho de falar que você faz parte da nossa instituição e que você está fazendo além da nossa obrigação, que muitas vezes é sacrificante. Não no sentido, assim, quando o projeto foi criado, que nem eu te falei, né? Falei para vocês, não tinha essa pretensão de ganhar a dimensão que ganhou hoje. Hoje a gente vai para todos os estados do país. Nossa. Né? Por exemplo, até o final do ano a gente vai para Belém do Pará, a gente vai para Salvador, a gente já pegou todo o sul e sudeste levando para Prodigues. Então, para mim, isso foi uma surpresa, porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria compartilhar o conhecimento que eu tenho, mas de uma forma respeitosa, porque eu não queria levar tragédia, fotos assustadoras, sensacionalismo. Eu queria ensinar as pessoas a identificarem um abuso.
Esse era o grande objetivo, identificar o abuso e o abusador e saber o que fazer nessas situações. Então, não houve uma intenção de unir secretarias ou informar secretarias ou pedir auxílio de secretarias. Na verdade, o projeto ele veio, eu uso os meus recursos próprios. Em alguns lugares as pessoas auxiliam na hospedagem, no transporte. Nossa. Mas é uma doação mesmo. Eu encarei isso como uma doação. Doutora, e para mim é muito gratificante. Você pode falar para os telespectadores qual é o site, qual é o telefone, como as pessoas podem ajudar no Prodix? Sim, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram. E falar nisso eu conheci pelo Instagram. Eu que mandei uma mensagem. A senhora pode olhar para cá? Aqui, ó. Então, estamos no Instagram, no Prodix Oficial. @Prodix Oficial, no Facebook é Prodix, Prodignidade Sexual, e o site é prodix.com.br. Quem quiser ajudar, conhecer o trabalho, fica à vontade, será muito bem-vindo e bem-vinda. Maravilhoso. Esse trabalho que a senhora realiza hoje, ele então, portanto, ele é entre aspas, um plus a mais do que o trabalho da senhora como médica legista, ou seja, isso aí é algo além, como a doutora Raquel disse. Exatamente. Como é que a senhora concilia? Então, eu sou médica legista, eu sou do núcleo BMCare, do programa BMCare, aqui que fica no Hospital Pérola Baiton. Tenho orgulho de fazer parte dessa equipe de médicas extremamente especializadas em sexologia forense. Valorosos. Porque nós só atendemos vítimas de violência sexual vivas, de São Paulo e Grande São Paulo, todas as vítimas, mulheres de qualquer idade, meninos até 14 anos incompleto. E essa parte que veio doutora, do Prodix... E só um parêntese, é uma demanda absurda. Absurda. Porque eu, como delegada, em plantão, eu já mandei diversas vezes por Pérola Baiton. Mesmo, sim, doutora? e os nossos números só aumentam. Só aumentam. Cada ano aumenta cada vez mais. Porque é uma referência, é uma violência que é avassaladora para a família, né? Sim, principalmente para a vítima. Eu moro do lado do Pérola Baiton. Você mora ali na Brigadeiro? Isso. Não na Brigadeiro, mas numa rua paralela. Outro dia, passando em frente, eu vi uma senhora sair do Pérola Baiton. Era nítido que ela era mãe de alguma... Ela estava transtornada. Até minha mulher comentou comigo, ela está transtornada. Sim. E a gente falou, meu Deus, ela saiu de lá, você já sabe, né? Sim. Eu já sei. Então isso que fala, o estômago de um médico, de um enfermeiro, de um delegado de polícia, que lida com isso diretamente. Nós, jornalistas, não lidamos tão diretamente com essas questões. Quando a gente vai cobrir ou reportar, já está tudo feito. Os delegados já fizeram, os médicos legistas também. A gente apenas reporta e já dói. Imagine para vocês, profissionais da polícia. É muito doloroso, porque eu falo que o que as pessoas escutam falar ou veem alguma notícia, nós pegamos nas mãos. Então, nós examinamos, nós conversamos com essa vítima, tocamos na região onde ela tem mais dificuldade de ser tocada, que é a região do abuso. Então, não é fácil. E o Prodix, ele veio como de caráter social mesmo, não relacionado à médica legista em si, mas como a Mariana atuando fora do IML. Esse é o meu papel social, vamos dizer assim, uma forma de retribuir tudo que eu já recebi aí nessa vida, que eu costumo dizer que eu já recebi bastante, e essa é a forma que eu tenho de contribuir com a sociedade. Doutora, que é o projeto. Então, assim, de uma forma, obviamente, de uma forma bem rápida e sucinta, o que os pais podem fazer para prevenir essa prática de crimes por familiares, amigos, vizinhos e etc.? Em primeiro lugar, olhar a criança. Para você identificar alguma alteração no comportamento da criança, você precisa conhecer a sua criança. Não é um indício. Exatamente. Ela pode mudar completamente o seu comportamento de uma forma pontual. Uma criança que era de um jeito, de repente se transforma em outra. Ótimo. Mas para você identificar, você tem que olhar para sua criança. Porque hoje os pais chegam muito cansados em casa e ficam direto no celular. Tanto a criança quanto os pais ficam conectados. Então, como é que eles vão enxergar essa criança e essa alteração de comportamento? Tá? E também observar o adulto que está perto da sua criança, esse excesso de interesse por uma criança, contato físico, convites em excesso, isso tem que ser muito bem observado e tem que orientar a criança sobre o que pode acontecer e o que não pode. Quem pode tocar o seu corpo e de que forma e quem não pode. Tá? Fazer essa diferenciação do que é carinho para o que não é carinho, porque é assim que ela entende, o que é carinho e o que é dodói. Tá? Chama dodói. Dodói. Ela tem duas percepções do mundo, carinho e dodói. Se você der um beijinho na bochecha dela, é carinho. Se você der um beijinho na genitália dela, é carinho também.
Se você der um beliscão no braço dela, é dodói. Se você tentar uma penetração nela, também é dodói. Essa é a percepção que a criança tem, a percepção física em relação ao contato com os outros. Então, você tem que ensinar quem pode tocar, em que momento pode ser tocado. E quais os carinhos que podem ser o que é permitido durante o banho, durante uma troca, durante um exame médico, o que é permitido e o que não faz parte do cuidado. A criança entende muito bem quando você explica para ela o que não pode. Ela identifica na hora e dá a liberdade para a criança falar assim, olha, pode contar para a mamãe, pode contar para o papai, mamãe não vai brigar com você. Isso que é muito importante, tá? Dar um conforto, Sim. Porque muitas vezes acho que a criança também se sente até mesmo com medo. Ela é ameaçada também durante o abuso, então tem que... Se contar para a mamãe ou para alguém, né? A principal ameaça é vou matar a mamãe. Ah, meu Deus. Tá? Não, Essa não é a mais frequente. Eu escuto quase todos os dias isso. Por que não contou? Porque ele falou que ia matar a mamãe ou ia fazer isso com os pequenininhos. Um criminoso desse, doutora Raquel, fica preso muito tempo ou sai logo? O estupro geralmente, os flagrantes de estupro, muitas vezes os pedidos de prisão temporária, preventiva, eles são geralmente deferidos. Agora, o processo de cumprimento de pena está na legislação. É possível que um cidadão desses saia logo? Logo, assim, uns 4, 5 anos, esse é o período E que será que, se doutora for um Mariana, réu primário. ele é contumaz, esse sujeito é contumaz, ele vai sair, vai fazer de novo? A reincidência é grande no caso de agressor sexual de criança. É que muitas vezes na própria cadeia eles ficam excluídos, muitas vezes eles morrem, né? Sim, se eles existe têm um código, né? Tem um código entre de eles, ética né? entre os próprios criminosos. Então, esse crime realmente é hediondo, é o mais hediondo, até mesmo entre os criminosos, entre aqueles que praticam crimes. Muito bem, infelizmente o programa está excelente, mas eu tenho que encerrá-lo. O segundo bloco acaba de se esgotar. Doutora Mariana da Silva Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, também agradeço a sua presença. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito da prevenção do abuso sexual e prática da pedofilia. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.